Jornalista que sobreviveu à queda do avião da Chapecoense em 2016 morre de infarto quando jogava futebol com amigos em Santa Catarina. Câmara aprova a proposta que restringe o poder do governo federal de mexer no orçamento. Texto ainda vai passar por 2 votações no Senado. Santos e Palmeiras são os 2 primeiros classificados para a semifinal do Campeonato Paulista. O Jornal da Noite está começando. Olá, boa noite para você. Morreu agora à noite em Santa Catarina o jornalista Rafael Renzel, um dos sobreviventes da queda do avião da Chapecoense na Colômbia há 2 anos. Renzel estava jogando uma partida de futebol com amigos quando teve um infarto. Pelo menos 15 mil pessoas foram em busca de emprego até o final do dia de hoje no centro de São Paulo. Uma fila gigantesca se formou em busca das 6 mil vagas oferecidas. Teve gente que dormiu na rua para garantir senha. A dengue volta a ser uma ameaça no país. Os casos da doença mais que triplicaram no primeiro trimestre. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não foi à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para debater a reforma da Previdência com os deputados. A decisão causou desconforto no Congresso e atrasou o andamento da proposta. Agora à noite, a Câmara aprovou uma PEC que pode dificultar ainda mais a vida do governo de Jair Bolsonaro. A reforma da Previdência está atrasada e o tempo é curto. Veja no comentário de Fernando Mitre. O presidente da Câmara voltou a cobrar mais envolvimento de Jair Bolsonaro na articulação da reforma da Previdência. Em entrevista para José Luiz Atena, Rodrigo Maia ressaltou que os atritos com o presidente e com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, foram superados. O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, voltou atrás na suspensão do exame de avaliação da educação básica. Ele tinha adiado para 2021 a prova que avalia o grau de alfabetização dos estudantes do país. A seleção brasileira voltou a jogar mal, mas dessa vez venceu a República Tcheca de virada. Foi o último amistoso antes da convocação para a Copa América. Veja a seguir no Jornal da Noite. Petrobras vai reajustar o diesel nas refinarias a cada 15 dias e lança cartão pré-pago para caminhoneiros. Vice-presidente Hamilton Mourão defende diálogo com o Congresso para aprovar a reforma da Previdência. Em amistoso, seleção argentina se recupera do vexame diante da Venezuela. Em São Paulo, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu o diálogo do governo com o Congresso para aprovar a reforma da Previdência. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, defendeu alterar a lei para levar à justiça comum os casos relacionados à Caixa 2. A decisão do Supremo de transferir esses processos para a Justiça Eleitoral foi considerada uma ameaça à Operação Lava Jato. A Petrobras vai passar a reajustar o valor do diesel nas refinarias a cada 15 dias, além de lançar um cartão pré-pago para os caminhoneiros. A Petrobras anunciou a mudança na política de preços em um comunicado nesta terça-feira. A empresa afirma que o tempo mínimo entre um reajuste e outro será de 15 dias. A companhia vinha mudando o preço do diesel em intervalos menores, desde o fim do programa de subsídios lançado pelo governo no ano passado, depois da greve dos caminhoneiros. Desde janeiro, o preço nas refinarias subiu 18%. Nas bombas, segundo a Agência Nacional do Petróleo, o combustível ficou 3% mais caro na média nacional. A mudança vem em meio a ameaças que circulam nas redes sociais de uma nova greve de caminhoneiros. Outra medida adotada é um cartão pré-pago, que permitirá aos caminhoneiros pagarem preço fixo no diesel nos postos da rede BR, que pertence à Petrobras. A seleção argentina sofreu, mas recuperou do vexame diante da Venezuela na semana passada. O Tribunal de Contas da União manteve o leilão da Ferrovia Norte e Sul marcado para esta quinta-feira. A equipe técnica do TCU afirma que não há motivos para suspender a licitação, como pedia o Ministério Público. Na Venezuela, a população volta a sofrer com um novo blackout. A Agência Humanitária da ONU estima que quase 2 milhões de pessoas foram afetadas pelo ciclone Idai na África nas últimas semanas. Mais de 680 pessoas morreram em Moçambique, Zimbábue e Malawi.
Hoje, pessoas se aglomeram em centros médicos da cidade de Beira, em Moçambique, que é a mais afetada pelo ciclone. Os governos se preparam para enfrentar surtos de doença como malária e cólera. A ajuda humanitária chegou aos países, mas algumas regiões seguem inacessíveis. Segundo a ONU, as perdas em infraestrutura podem passar de US$ 1 bilhão. No Irã, as fortes chuvas já deixaram 23 mortos e mais de 200 feridos. 12 províncias e a capital, Teherã, estão em alerta. A previsão é que volte a chover amanhã, inclusive no sul do país, que é rico em petróleo. Donald Trump conseguiu mais uma vitória. A declaração de emergência nacional continua em vigor. Ela libera recursos para a construção do polêmico muro na fronteira com o México, sem depender da aprovação do Congresso. Santos e Palmeiras são os 2 primeiros semifinalistas do Campeonato Paulista. E a definição foi agora à noite. O Jornal da Noite termina aqui. Fique agora com o Milton Neves e o que fim levou. Uma ótima noite para você.